Bom, fizemos uma interrupção na música, nessa música fantástica, trazida para nós pelo Egildo, nosso Egildo da flauta, esse criador do movimento armorial, para conversarmos um pouco aqui com a responsável por esse boom de cultura que Piranhas está vivendo, com a prefeita Melina. Um prazer, prefeita. A gente já estamos cansados, né? Já andamos aqui a cidade, já vimos vários equipamentos culturais com a senhora e eu confesso, quero abrir essa entrevista aqui dizendo que estou positivamente impressionado com o que está acontecendo em Piranhas. Eu, que sou um artista, um ator, sempre fiz a minha vida nesse tipo de atividade. Parabéns, prefeita. A gente costuma reclamar dos governantes. É bom que reclame-se, né? Porque também. Só assim eles fazem as coisas, né? Ficam pressionados. Mas a gente tem que agradecer e parabenizar. E no seu caso, eu quero, como artista alagoano, lhe parabenizar por esse trabalho. Conversar aqui, bater um papo sobre isso que a gente viu aqui. A senhora está com 2 anos de mandato, né? 2 anos de gestão, né? O meu primeiro mandato, uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido até hoje, mas uma grata surpresa, tá tendo a oportunidade aí de representar esse povo, de estar efetivamente conseguindo dar passos que levem o nosso município ao desenvolvimento. E a cultura é um desses instrumentos que eu considero essenciais. Pela minha própria natureza, eu sou poeta, eu tenho um livro publicado e eu acredito muito que a cultura, que as artes são, sem sombra de dúvidas, uma das maneiras com que a gente pode desenvolver aí uma transformação na vida do povo, e a inclusão das pessoas, sem sombra de dúvidas. Eu tenho visto aqui, eu vou começar por uma coisa que já que a gente veio aqui da música com o Egildo, já estamos na sequência do programa, uma coisa que me chamou a atenção é que aqui nós temos um conservatório de música. O único do Estado, e que isso, foi em Piranhas. E que foi construído já nessa gestão, nesses 2 anos. É uma das obras das quais eu mais me orgulho de dizer que inaugurei, que fiz aqui no município de Piranhas, o único conservatório do estado de Alagoas, conservatório organizado, bem estruturado e que dá condições aí dos nossos jovens, das nossas crianças estarem aprendendo um ofício, o ofício da música, da arte, o que me deixa muito feliz. E que isso já está dando resultados, porque esse grupo que o Egildo está, o GEMAP, não é? Ele já tem pessoas formadas ou se formando nesse conservatório. Tem um menino, um flautista, fantástico. 14 né? anos. 14 anos. É uma criança, mas uma revelação. Um pequeno gênio que a gente descobriu aqui em Piranhas e que já está colhendo frutos da sua arte, tem se apresentado inclusive fora, não apenas fora do município, mas fora do estado de Alagoas, sendo remunerado. Quer dizer, isso não tem preço, a gente lapidar essas joias que a gente descobre aqui nessa cidade ribeirense, essa cidade tão linda, tão abençoada e que a gente sabe que pode aí, através desse tipo de trabalho, fazer ainda mais por Piranhas. Bom, mas vamos para frente, que não é só o conservatório não, minha gente. Olha, tá pensando que é só o conservatório? Não, você está enganado, tem mais coisa, tem muita coisa. Por exemplo, ontem nós presenciamos, ontem, quando a gente diz ontem, minha gente, é bem ontem mesmo, porque vocês sabem que esse programa é gravado. Mas nós presenciamos aqui a inauguração de um centro cultural, que me chamou a atenção. Né? A gente tem um problema sério, eu como artista e os artistas de Alagoas, porque não tem condição de circular com as suas obras, não tem condição, os músicos não têm condição, não tem nos interiores, como tem em São Paulo, por exemplo, teatros fantásticos em cada município. Aqui nós não temos. Né? Nós temos Arapiraca, talvez, mas temos agora Piranhas, com um centro climatizado, que os artistas, inclusive, podem vir se servir aqui. Centro Cultural Miguel de Arcanjo Medeiros. Esse centro cultural vem a ser o principal instrumento de desenvolvimento da cultura, da intelectualidade no município de Piranhas e, por que não dizer, também no estado de Alagoas, como você bem disse, o estado é carente de palcos, de espaços que dêem oportunidade para que as artes aconteçam e agora nós temos aqui em Piranhas esse centro cultural, Piranhas que tem essa vocação
cultural belíssima. E Mas que é que confere isso, essa vocação, principalmente na música? Eu acho que são as águas do rio, porque eu noto que onde tem rio, né, onde tem água, é verdade. A musicalidade acontece, aumenta. Eu acho que é o barulho, sei lá, alguma coisa a ver com o barulho das águas, os sons vindo do rio. De repente, né? esse som que o nosso rio emite traz essa sintonia musical mesmo, eu acredito nessas coisas. Mas, enfim, é verdade, as cidades ribeirinhas têm uma atividade musical muito forte, aqui Piranhas não é diferente. Piranhas é um município tombado. Eu vi também a banda lá, a banda de música, a nossa Filarmônica Mestre Elísio. Que maravilha. Mais um motivo de orgulho e mais um vetor musical aqui importantíssimo para a nossa cidade. Mas eu não atribuo isso não existe um fator apenas. Eu acho que um conjunto de coisas que nos levam aí a ser, na realidade, uma referência assim das artes, da música, da cultura alagoana. Mas não é só isso não, minha gente, não é só isso não. Não é só o Centro Cultural, não é só o Conservatório. Temos também aqui, que eu vi, um grande centro de artesanato. Pavilhão do artesanato. Um pavilhão onde tem não só arte de Piranhas, de todo o sertão. De todo o sertão, né? de todo esse semiárido. Aqui expomos artesanato de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, de Pernambuco, das cidades fronteiras aqui com o município de Piranhas em Alagoas, mas também de todo o sertão, de toda a caatinga nordestina dessa região aqui. Então, um pavilhão grande, bem estruturado, que vale a pena conhecer, que eu acredito que poucos municípios possuem um pavilhão desse patamar, um pavilhão que tem condições de receber todo tipo de turista. Inclusive, nós temos reiterados elogios sendo feitos a esse pavilhão, que foi uma obra grande, uma obra que foi inaugurada há cerca de 3 anos, não foi na minha gestão, foi na gestão do ex-prefeito Inácio Loyola, mas que o município de Piranhas foi contemplado com este pavilhão exatamente por desenvolver atividades do porte dessas todas que nós estamos aqui a mencionar. Mas não para aí não, minha gente, não para aí não. Tem um pavilhão, né? Mas tem também um museu. O Museu do Homem do Sertão, o Museu do Sertão, que eu tive lá, com um foco também grande no cangaço, porque foi nessa região que Lampião andou e foi perto daqui que ele teve seus últimos dias. Na Grota de Angicos, o bando de Lampião foi capturado. Então, um museu interessante, com dados interessantes, com peças. Olha, dá gosto. Que na realidade o bando foi capturado na Grota de Angicos, que já fica em Sergipe, mas é mais próximo do nosso município do que mesmo de Poço Redondo, que é o município a qual pertence a grota. E quando o bando foi capturado e eles foram assassinados, foram decapitados, suas cabeças foram expostas no município de Piranhas, na calçada, de onde hoje funciona a nossa prefeitura, o Palácio Dom Pedro II. Parece que a prefeita tomou a lição direitinho do mestre Inácio, seu tio, né? Que ali é um douto, né? Ali, na história do cangaço, ele sabe minúcias do danado. O deputado Inácio, ele deu palestras fora do Brasil a respeito do cangaço. Disso. É um apaixonado. Né? É um apaixonado, é um estudioso. E ele conhece como poucos a história do cangaço, principalmente do que diz respeito ao que se passou aqui em terras piranhenses. Mas não satisfeita com tudo isso, a senhora criou um lugar e disse, bom, mas isso tudo tem que ser visto, e tem visto de cima e existe um observatório. Um observatório, né? que também é o único aqui em Alagoas. Com luneta, lá você vê a cidade com binóculos, toda. Piranhas que parece uma pintura. Eu sou suspeita, não, mas eu não me furto. O hino diz certo. O direito de dizer isso. A gente abriu com um hino, e o hino diz que quando você vê a cidade encrostada perto do rio, né? É isso mesmo, essa visão de Piranhas. E são paisagens que você vai descobrindo a cada minuto. Então, percorrendo o nosso município, as nossas serras, a casa de amigos, que muitas vezes os turistas não têm a oportunidade de ir, nós percebemos que os turistas não podiam vir a Piranhas e deixar de contemplar certas paisagens. Então, fizemos o projeto, o observatório foi construído
E vale a pena, realmente é uma visão impressionante, é uma paisagem belíssima, é uma coisa gostosa e que eu acho... Vale a pena. Vale muito a pena mesmo. Mas voltando à questão do Museu do Sertão, existe uma frase que eu gosto de repetir, que diz o seguinte: felizes daqueles que contam história porque eles viveram e contaram essa história. Um povo que não tem passado não pode ter futuro. E o nosso Museu do Sertão não apenas é uma referência na questão do cangaço, mas principalmente na questão do resgate das nossas raízes, das tradições do povo sertanejo, do povo ribeirinho, do homem do semiárido. Foca o homem, eu vi. Sem dúvida. E tudo isso culminando na valorização da nossa cultura, na valorização do que nós temos de bom, que são exatamente as nossas belezas naturais, mas também as nossas artes, o nosso artesanato, a nossa música, todas essas coisas maravilhosas que nós temos aqui. Continuar mais nessa conversa, chegando em Maceió, eu arrumando as malas e vindo morar em Piranhas. Mas seria um prazer, seria mais um tesouro aqui em Piranhas. Minha gente, não para aí não, não para aí não. Estão pensando que para aí? Não para não, tem mais coisa. Tem a presença do IFAM aqui e na Casa do Patrimônio. Casa do Patrimônio, recém-inaugurada também. E que tem uma exposição que eu acho importantíssima para a história do São Francisco, que é a exposição de miniaturas das embarcações que foram usadas. Das embarcações que navegavam no Rio. Aqui no as Rio canoas São Francisco. De tolda, todas essas embarcações. Canoas chatas. Isso. Exatamente. A presença do IFAM no município é importantíssima, porque você sabe que o município tombado precisa lutar muito contra a evolução dos tempos. As pessoas muitas vezes não compreendem a importância de se preservar um tipo de arquitetura, de pintura nas casas. Exatamente. Então, nós já enfrentamos algum tipo de problema em relação a isso. Piranhas, que é um município sempre elogiado pela sua preservação, graças a Deus, graças também a um trabalho que é realizado aqui por todos nós conseguimos manter assim, preservar realmente, integralmente o nosso patrimônio, mas é uma luta que nós precisamos de parceiros como o IFAM. E uma luta, como a gente disse, diuturna, né? Diuturna, exatamente. Então... não pode arrefecer, qualquer coisinha, né? Vem uma pessoa e faz uma demolição. Faz uma demolição e a gente não pode deixar que isso aconteça, porque inclusive esse título, esse tombamento é um título que pode a qualquer momento ser retirado, ser cassado. Exatamente isso nós não queremos, porque temos orgulho de ser realmente um tesouro da União, de ser patrimônio reconhecido. São apenas 102 municípios que são tombados pelo patrimônio cultural, artístico e cultural da União, então Piranhas está entre eles, para nós isso é uma honra. E a inauguração dessa Casa do Patrimônio, desse escritório do IFAM aqui em Piranhas, é a materialização dessa parceria tão importante para a nossa preservação. E não deixa de ser uma chancela do não governo federal, não tenha dúvida. Não, os trabalhos estão ocorrendo aqui, exatamente. Né? Porque eles estão vendo de perto, estão observando de perto. E essa aproximação que houve desde que eu tomei posse, desde que tivemos contato com o presidente do IFAM, doutor Luiz Fernando, doutor Maria Luiz, que é o superintendente do IFAM em Alagoas, nós buscamos muito esse dar de mãos para o bem da preservação do nosso patrimônio e, lógico, para o desenvolvimento do município de Piranhas. Prefeita, mas estamos chegando ao final da nossa entrevista e desse nosso passeio pelos equipamentos culturais e estamos fazendo essa nossa entrevista num dos últimos locais que a gente visitou aqui, eu e a senhora, que é aqui na torre da estação ferroviária, que está muito bem cuidada. Conta a história dessa torre, desse café que a gente está fantástico aqui no alto da torre, quando a gente está vendo a cidade. Essa torre que oferece mais uma vista belíssima do nosso município, né? A torre é uma torre que tem quase 90 anos, tem 85 anos, e que pertencia à rede ferroviária, mas que com o desativamento da rede, a torre também parou de funcionar. Existiam relógios que badalavam de hora em hora e que foram também desativados. E uma estrutura belíssima, como vocês estão tendo a oportunidade de observar, nós não nos conformamos em deixar isso aqui da maneira que estava.
estudamos a maneira de reativar e o que fazer com essa torre. Primeiramente, retornar os relógios, que é um diferencial, é um atrativo, é um cartão postal. Relógios que badalam, às 6 horas toca a Ave Maria, a cidade toda escuta, ecoa por essas ruas estreitas aqui do nosso centro histórico, e é um diferencial, uma coisa bonita que nós gostamos e temos a satisfação de anunciar e de dizer que vale a pena conferir. Mas um lugar tão charmoso com esses relógios caros, relógios difíceis de serem conseguidos, pra você ter ideia, são 4 relógios, apenas um pesa 200 quilos. Nossa. Só para trazer do local onde foi comprado até Piranhas. Então, foi uma empreitada. Uma empreitada, não tenho dúvida, mas que vale a pena, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, desenvolvemos o projeto desse café, vendo essa vista aqui, tá ouvindo o badalar do relógio e tá tomando um cafezinho, tá tomando um licor e batendo um papo gostoso como esse. Isso. Prefeita, nós estamos encerrando e deixar uma última pergunta aqui, que a gente faça algumas considerações. Eu vim a Piranhas, sempre venho a Piranhas, há muito tempo que eu venho, desde o primeiro mandato do seu tio, né? A gente tem uma ligação afetiva de amigos, estudamos na universidade, eu fazia comunicação, ele agronomia, e sempre as conversas de Inácio sempre são muito elucidativas, a gente aprende muito, né, com aquele jeitão dele de conversar, mas eu sentia sempre um problema aqui, né, como é o problema das cidades de interior. Às vezes tem estrutura, tem história para contar, mas não tem como os turistas chegarem, onde se alojarem, e aqui não tinha pousadas, tinha 2 pousadas. Temos aqui a dona de uma que está aqui nos vendo aqui, assistindo aqui a nossa entrevista, aqui era Maria Bonita, tínhamos mais uma outra, e depois o Hotel Xingó, mas lá em cima, e sempre foi um problema. Hoje em dia, como é que está essa questão dos leitos aqui? Os turistas podem vir para aqui, que vão ter onde se acomodar. Claro que não milhares, mas já tem uma estrutura melhor. Sim, sim. Você sabe que esse processo de estruturação turística é um processo longo, que precisa ser muito bem organizado, precisa ser muito bem estudado para que a cidade tenha condições de receber o volume de turistas. E Piranhas é um município que iniciou esse processo desde a gestão do então prefeito Inácio Loyola, hoje deputado, e que ele fez esse trabalho belíssimamente, tanto que hoje nós somos o 4º município mais visitado em Alagoas, e nós temos essa série de atrativos que nós relacionamos aqui durante essa entrevista. Então, com todos esses acontecimentos, naturalmente a cidade foi começando a atentar para a necessidade desses estabelecimentos. Então, hoje o nosso município possui 15 pousadas, e quando eu digo 15 pousadas, são 15 pousadas que têm condições de receber o príncipe da Inglaterra, porque apesar de serem pousadas pequenas, mas são pousadas aconchegantes, confortáveis, e que eu tenho certeza de que atendem em Piranhas. Além disso, tem a circunvizinhança, né? Exatamente. Que tem o Hotel Xingó, existe o Hotel Xingó, o Hotel Águas de Xingó também. Perto, quer dizer, exatamente. Já tem. E de uns tempos para cá, uma atividade passou a acontecer na cidade muito interessante. Alguns empresários investiram em flats. Flats também muito bem estruturados, com ar-condicionado, com camas confortáveis, enfim, com condições... Leitos, então, nós temos... Leitos, são mais de 300 leitos aqui no município, então nós temos condições sim de receber aí o volume de turistas. Recebemos cerca de 3 ônibus por semana vindos de Maceió, recebemos ainda vans vindas de Aracaju. Normalmente esse trânsito de turistas é feito via Maceió ou Aracaju, mas recebemos também aqueles turistas regionais que pegam o seu carro e vêm aqui conhecer Piranhas. Isso é muito interessante, mas tenho certeza de que o turista, seja ele de onde for, vindo de onde vier, ele terá todas as condições de se alojar aqui da maneira mais confortável, fará passeios belíssimos, descansará, se divertirá e não vai se arrepender não de estar aqui em Piranhas. De jeito nenhum. Perfeita, nós, tudo que é bom acaba, a gente está acabando aqui a nossa entrevista e eu quero terminar ela
de uma forma que eu vi a senhora terminando lá a inauguração e que nós façamos coro em 3 vezes. Eu queria lhe chamar para a gente dizer que viva Piranhas, viva Piranhas, viva Piranhas! Obrigado. Obrigada.